Vídeo número 2 da lição de número 1 do capítulo 1 do estudo sobre Ruth e Esther. O ponto número 3 da nossa lição, que vai falar sobre a morte e a viuvez. Vamos ver aqui esse momento trágico que acontece na vida de Noemi, e não somente de Noemi, como também das suas duas noras. Então veja aqui agora um desfecho da tragédia. Primeiro, a morte do esposo. Então olha só, mesmo que a morte seja um fato natural e trágico, aqui essa lição vai revelar que a morte ela não é o fim. Então o que aconteceu aqui? Eles mudaram de Belém para Moabe, andaram 80 quilômetros, viveram 10 anos na cidade de Moabe e de repente o marido de Noemi morre. A Bíblia não vai citar aqui exatamente o que aconteceu, se ele infartou, de que forma que ele morreu. Sabe-se que ele morreu, né? Então logo as esperanças de Noemi, elas foram abaladas. Então a tragédia, ela não estava apenas em perder os homens da sua casa, mas também em não possuir herdeiros, tá? Então eles tinham, Noemi tinha Elimeleque e os seus 2 filhos, mas eles não tinham netos. Então eles precisavam gerar. Então agora Noemi passa a estar viúva, desamparada pela lei da época. Tá? Então isso foi uma tragédia que aconteceu na vida dela. Então eu coloco uma observação aqui que tanto Noemi como a sua geração estavam em risco de ser esquecida. Mas Deus vai provar que Ele é o provedor. Então olha só, Noemi precisava ter uma geração, senão ela seria esquecida, senão ela nem estaria aqui registrado no setor canônico da Bíblia, que é onde todos os livros passaram para estarem compondo a Bíblia com os 66 livros. Então ela estava correndo um risco, né, mas ela tinha uma esperança, o casamento dos seus filhos, né? Então os 2 filhos de Noemi, eles agora se casaram com 2 moabitas. Então veja, agora Elimeleque morreu, Noemi está viúva e surgem aí agora os 2 filhos de Noemi com Elimeleque, que era Malom e Quilion. Eles estão habitando 10 anos em Moabe, obviamente que eles tinham que casar. Então veja aí a questão da imigração, né? Que eles saíram de Belém para Moabe, largaram toda a sua vida e agora eles casaram com mulheres estranhas, com culturas diferentes, pensamentos diferentes, forma de crer diferente. Então esse era o risco que Elimeleque estava colocando a sua família, né? Os filhos se casaram com mulheres estranhas, que não adoravam a Deus, que não serviam a Deus, então logo eles estavam correndo um risco de se afastar de Deus. Poderíamos até dizer que eles já estavam afastados porque eles saíram do lugar que Deus deu e foi morar em um lugar estranho. Então, eles casaram com as 2 mulheres moabitas, cujo o nome de uma era Ofra e a outra era Ruth. Então, olha só como é que Ruth vai entrar no desfecho dessa história. Então, veja bem. Segundo, as festas de casamento que aconteciam naquela época duravam dias a semanas. As festas de casamento, e isso aí aumentou a esperança de Noemi por conta da perda do marido, mas que poderia nascer netos. Então a esperança de que a sua geração não seria esquecida. Um exemplo, nascendo os netos de Noemi, ela poderia dizer, isso aqui é neto de Elimeleque. Olha, então Elimeleque mesmo morto, ele poderia ser lembrado. Mas eu coloco aqui uma observação que, porém, uma tragédia sequenciada leva os 2 filhos de Noemi. Olha só, ela não perde apenas o marido, mas ela perde também os 2 filhos. Agora são 3 viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. As 3 mulheres colocando a sua família, o nome da sua família. Elimeleque agora, definitivamente, ele passa a estar esquecido, porque ele não tem como entrar em uma geração. Acabou a geração dele ali. Então a história de Elimeleque acaba ali mesmo, e Noemi passa agora com Ruth e Orfa a ser 3 mulheres em uma única família, viúvas,
e sem esperança de ter uma história para ser contada. Então, eu coloco aqui ó, que Noemi agora já viúva com as suas noras, ela toma a decisão de voltar para Belém. Por quê? Porque ela ficou sabendo que Belém estava novamente, olha, 10 anos depois, que Belém estava produzindo alimento e eles precisavam voltar para lá porque ela reconhecia que lá era a sua terra de origem. Então, olha só, a volta de Noemi para Belém revela o reconhecimento de que Belém é o lugar certo para se viver, pois Deus já providenciara o pão para os habitantes, porque aqueles que ficaram lá confiaram em Deus. Aqueles que ficaram nas suas casas em Belém enfrentando as adversidades, eles confiaram e acreditaram que Deus iria entrar com providência, né? Então entra aqui uma observação que nós aprendemos que os erros eles podem ser corrigidos quando reconhecidos que se estamos em um lugar errado devemos voltar para o lugar certo, né? A única forma que tem de reconhecer o nosso erro é entrar pelo caminho da conversão. E conversão quer dizer mudar o rumo do lugar para onde nós estávamos indo e voltar para o lugar que nós deveríamos estar. Então, a decisão foi correta de Noemi voltar para Belém. Porém, para que ela voltasse para Belém, ela iria voltar sozinha. Por que ela ia voltar sozinha? Porque ela era de Belém, mas as suas duas noras, elas eram de Moabe. Então ela não poderia levar as suas duas noras com ela, porque ela ia tirar as suas duas noras do seu lugar de origem, e elas tinham que ficar lá. E só que acontece aqui uma provisão de Deus. Qual foi a provisão de Deus? Que ela agora, como viúva e matriarca, ela assume para si a responsabilidade de um homem falecido para uma viúva viva. Ela então agora trata suas noras como filhas. E ela diz assim: por que vocês devem continuar comigo se eu já não tenho mais filhos para gerar? E ainda que eu gerasse filhos, vocês esperariam que eles crescessem para que vocês pudessem gerar filhos e me darem netos? Então a esperança de Noemi zerou ali. Só que acontece um ato provedor de Deus. A primeira nora, Orfa, aceitou a proposta de Noemi sem causar ressentimento, e ela então é liberada para se casar e continuar vivendo a sua vida. Porém, a Ruth, que é o nome que nós vimos lá no início na nossa introdução, que significa companheira, ela disse para Noemi: eu não vou te deixar. Para onde tu fores, eu vou também. E aonde tu acampares, eu vou acampar contigo também. Aí ela entra com uma provisão de Deus, ela foi usada naquele momento para levantar a esperança de Noemi, quando ela diz assim: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então olha só, Ruth não abre mão de Noemi e elas voltam então para Belém de Judá, a terra do pão. E na lição que nós vamos estudar mais à frente, nós vamos ver a forma que Deus usou para prover a linhagem davídica através de Ruth e da linhagem davídica criar uma árvore genealógica de onde vai sair Jesus, o Salvador do mundo. Então olha só, que maravilha essa lição que nós vamos estar estudando. Então nós aprendemos muitas coisas importantes nessa lição e a nossa aplicação pessoal diz assim: aprendemos com Noemi que a fé às vezes significa uma disposição de aceitar os mistérios de Deus sem exigir resposta, na confiança de que Ele é fiel em todas as circunstâncias. Então olha só, em nenhum momento, mesmo com as decisões precipitadas, mesmo com as decisões erradas, mesmo estando em lugar errado, Deus não mudou os seus propósitos para a geração futura. Aí você vai ver que o que Deus prometeu lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que Deus prometeu lá em Abraão, o que Deus prometeu para Isaac e para Jacó, Deus não abriu mão de colocar em execução o processo
de salvação da humanidade. Então a tragédia poderia vir para ofuscar esse propósito de Deus, porém a fé ela vem significar uma disposição de aceitar. Então Noemi não questionou nada com Deus, mesmo reconhecendo o erro do seu nome. Que ela diz, não me chame mais de Noemi, porque agora eu vou me chamar de Mara, uma mulher amarga, sem prazer de viver. Então eu vou voltar para minha terra e vocês podem ficar aí. Porém, Ruth decidiu ficar junto com ela e chegaram junto em Belém. E na lição posterior, nós vamos ver o desfecho dessa chegada de Noemi e Ruth em Belém do Judá, a terra do pão, e a forma que Deus usou, o caminho que Deus usou para mudar a história da vida dessas mulheres que estavam viúvas, desoladas, porém Deus trouxe um remidor, trouxe um provedor. Então, que Deus conceda a você uma aula maravilhosa, que você possa buscar ler bastante essa lição, assistir esses vídeos para que você possa aumentar um pouco mais aí a sua confiança de dar essa aula que vai ser muito maravilhosa, uma aula histórica e humana, com lições de experiências reais da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Que Deus abençoe você, tenha uma aula maravilhosa com a sua classe e até a nossa lição de número 2.